Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai ver seções, vistas ortogonais e interseções, que é o que permite que os alunos façam cortes aí no SketchUp, né? E todo um gerenciamento de exibição que é super importante e que ajuda muito nas outras disciplinas, principalmente na disciplina de desenho técnico, né? E de projetos em geral e representação ortogonal, tá? Para essa aula a gente está partindo do pressuposto que as ferramentas apresentadas nas videoaulas anteriores já estão dominadas, né? Então todas as ferramentas que a gente já apresentou você já tem um domínio, você já consegue executá-las normalmente. Então não vou me ater em detalhes relativos a essas ferramentas, tá? Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente faz então o corte, né? A seção no SketchUp. A gente vai usar a barra de ferramenta seção. Eu vou ensinar vocês a desagrupar objetos, que é super simples, é um clique direito e desassociar. E uma vez desassociados esses objetos, será possível intersecionar faces, tá? Então assista o vídeo aí com muita calma, que será o suficiente para você entender como modelar um projeto, né? E como extrair a partir dele os desenhos de cortes transversais e longitudinais, tá bom? Vou mostrar para vocês como que a gente executa as vistas ortogonais, né? Vocês vão usar aí o menu câmera, projeção paralela, para desligar esse modo de perspectiva que já vem ativado no SketchUp. E a barra de ferramenta exibições, que permite a gente exibir isométrica, né? Vista superior, lateral, frontal e assim por diante, tá? Então com essa aula você vai conseguir realizar aí cortes no SketchUp, sejam eles transversais, longitudinais ou mesmo cortes em planta, né? Quando você tiver prédios com vários pavimentos, se você quiser olhar uma determinada planta, essa ferramenta também pode ser aplicada, tá bom? Então vamos lá para a aula? Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou ensinar para vocês uma ferramenta bem interessante que vai auxiliá-los, né, no processo de fazer os cortes aí. Então vamos fazer um retângulo aí R de 3x3, né? Botar um P de push-pull aí, vamos subir 0,15. Trabalhar uma equidistância aqui de 0,15 também nas paredes. Vamos subir a parede aí, o pé direito mínimo, né? Por lei, 2,70. Ó, e aí tá feita aí, né? A nossa situação, né? Construída. Feito isso, vamos puxar uma linha aqui para o centro. Vou colocar uma porta aqui na frente e algumas janelas, né? Só para auxiliar a gente como referência. Então, supondo aí uma porta de 90, T de tape measure, 0,45 para cada lado. Como eu estou fazendo a porta por fora, vou tomar o cuidado de subir 0,15, né, da laje. E depois subir 2,10, que é a altura, né, padrão da porta. R de retângulo. Vamos colocar aqui, P de push-pull. Vamos empurrar até a parede ali de trás. Editar, excluir guias, né? Estão excluídas aí as guias. Então, feito isso agora, eu vou colocar uma janela aqui, né, no ponto mediano. Para ilustrar uma situação de janela, vamos fazer uma janela de 1,20, vou jogar 0,6 para o lado de lá e 0,6 para o lado de cá. Então 0,6 e 0,6. Vamos supor aí que a gente tem, né, um peitoril de 1,10 m, vou usar aquele ponto, ó, e a partir daqui a gente vai subir 1 metro, então vou usar esse ponto também para colocar aí, né? R de retângulo, vamos colocar os retângulos das janelas, P de push-pull, vamos puxar isso levando a ponta da seta vermelha até a linha lá de trás, né, para que o SketchUp possa vazar, tá bom? Então vou excluir as guias agora, né, e vamos criar então agora aquele grupo, né, de acordo com as aulas anteriores aí. Então vamos criar o grupo, beleza? Nosso grupo está criado. Agora nós vamos criar a situação, né, da parede aqui, que vai acompanhar um determinado telhado. Então vamos supor que você está fazendo um projeto no SketchUp e esse projeto tem um telhado com inclinação, por exemplo, de 30%, né? Como que a gente faz um telhado com inclinação de 30%? É super simples, ó. Você anda 1, né? E aí você sobe 30% do que você andou. Então no eixo azul, como eu andei 1, eu vou subir 0,3. Então, ó, 0,3 é 30% de 1. E aí a gente vai puxar, né? Então, essa linha que nós criamos aqui, né, é a linha de inclinação de um telhado de 30%. Então, vamos selecioná-la, né? Opa, perdão. Vamos fazer uma seleção da direita para a esquerda aqui, cortou, pegou. Selecionar essa linha e mover ela para a extremidade aqui,
né? Então, ó, essa é a situação que a gente tem. Feito isso, Tape Measure, vamos marcar uma posição aqui no ponto mediano, né? Que é a situação aí central. E vamos aproveitar essa linha então para fazer, né, a mesma coisa ali, ó. Vou pegar uma linha de referência ali para que a gente possa estendê-la, né, até a interseção. Tudo bem? E aí desse ponto nós levaremos até lá embaixo, né? Repara que ele não vai fechar porque a parte de baixo é um grupo, você vai ter que trazer até aqui, né? E aí ele fechou então a situação. Vamos em editar, excluir guias, mandar essas guias embora. Perdão, ele apagou a minha linha ali sem querer. E agora com o Page Push Pull nós puxaremos isso daqui para cá, 0,15, né? Repara que como esse trecho aqui foi feito com duas linhas, ele acabou deixando, né, uma aresta aqui nessa posição. Tá joia? Um triplo clique aqui para a gente pegar essa peça, vamos mover, apertar o Ctrl, né, para transformar a operação de movimento numa cópia, vai aparecer o sinal de mais ali do lado do Move. E nós vamos copiar, então, dessa extremidade aqui, ó, o ponto à esquerda, até o ponto lá da quina, né, para que coincida também. Então, ó, tá feita aí a situação, né, do nosso telhado. Então, nós temos a situação, né, aqui de cima e a situação aqui de baixo. Vou dar um clique triplo aqui, vamos criar um grupo. E vamos dar um clique triplo aqui e vamos criar um grupo também. Então, ó, tá aí uma situação toda agrupada. Feito isso, então, vamos criar um telhado, né? Então, vamos criar em uma situação de linha que vem até aqui em cima, volta e fecha, né? Então, nós acabamos de fechar aí um plano, né? Vamos promover a extrusão desse plano aqui com push-pull, vamos dar uma espessura aí, de repente 0,10, 0,15, alguma coisa, né, que represente. E vamos puxar esse plano para fora aqui, supondo que você tenha aí, né, um beiral de 60, então vamos puxar 0,60, tá bom? E aí tá feito, né, a nossa primeira situação aí do telhado. Como a cumieira, né, nós fizemos perpendicular ao plano, né, e a cumieira, ela é uma cumieira vertical, então a gente vai usar o Tape Measure para jogar aqui no centro, né, para que a gente possa fazer, então, esse pedacinho aí que está faltando. Né? Vamos usar até a próprio Tape Measure para a gente achar esse alinhamento aí na linha de cima, né? E com base nesse alinhamento, então, a gente usar aí a ferramenta Lines, né? Para terminar aí, ó, esse pedacinho que falta, né? E usar o Push Pull para levar isso aqui até a outra ponta lá. Então, feito isso, a gente já pode selecionar essas arestas aqui e deletar também. Né? Haveria outras formas também de produzir isso daí. Essa é apenas uma delas. Então está criado aí o nosso elemento. Vamos clicar 3 vezes, vamos criar um grupo então a partir desse nosso elemento. Né? Feito isso, vamos mover esse grupo, né, com Ctrl para a gente fazer uma cópia dele. Né? E vamos usar a rotação então, né, aqui no chão. Ó, vamos puxar o primeiro clique, o segundo clique, no terceiro clique a gente vai girar isso daqui 180 graus e entrar com M de Move para mover essa quina superior aqui até a outra quina superior ali. Né? Então, nós temos aí as duas águas do telhado. Tudo bem? Então, feita essa situação, vamos dar um clique direito para desfazer o grupo aqui. Ó, nós vamos desassociar. Então, está desfeito. Né? Aqui a mesma coisa, clique direito, desassociar, está desfeito. E agora a gente dá um clique triplo, que vai pegar essas duas águas ao mesmo tempo, né? E vamos criar um grupo, então, com base nelas duas, ó. Tá criado o nosso grupo. Se você tiver também um beiral para lateral, provavelmente você vai ter, né? Vamos clicar 2 vezes aí, ó, abrir o grupo e fazer aqui, então, ó, vou empurrar, puxar de 0,60 de um lado, né? E 0,60 do outro. Né? Repara que se você eliminar essa aresta aqui, selecioná-la e deletá-la, né? Você vai puxar já todo o conjunto 0,60 também. Então está montada aí a situação que você precisa, né, para um projeto hipotético onde você fará aí os cortes. Né? Então, uma vez que o pessoal tem bastante dificuldade com essa situação dos cortes, eu vou mostrar para vocês como é que você faz isso daí no SketchUp, né, de forma que fique bem simples e você consiga visualizar aí a situação, tá?
Então, os cortes são feitos com uma barra de ferramentas que se chama seções. E nós vimos nas aulas anteriores, né, que você dá um clique direito em qualquer barra de ferramentas e você consegue abrir outras barras de ferramenta. Então, abramos aí essa barra de ferramenta chamada seção. Essa barra ela apresenta 3 botões. Tá? A gente vai se concentrar no primeiro botão. Tá? Para não haver interferência no plano de corte, ele ficar exatamente com o tamanho do que está modelado aqui no SketchUp, então eu vou apagar aí a figura humana. Tá? Então, ó, clica no primeiro botão e escolhe um plano aonde o SketchUp vai fazer a seção ou o corte. Tá? Eu vou escolher primeiramente aqui, ó, plano vermelho. Tá? Então, feito isso daí, você vai usar a ferramenta de seleção para clicar em cima do corte ou fazer um cortou-pegou aqui, pegar o corte, né? E aí mover isso para dentro. Olha lá. Então, o que a gente vai estar vendo, né, nesse corte, né, quando a gente estiver olhando de frente, tá bom? Então, aí você consegue, né, circular, orbitar, ter uma ideia, né? Se a gente avançar um pouquinho mais esse corte, ó, ele vai estar cortando a janela do lado direito, ele vai estar cortando a janela do lado esquerdo, né? Nós estaremos olhando a janela lá do fundo, tá bom? Agora deixa eu mostrar para vocês para que servem esses outros botões. Tá? Então, esse plano de corte foi criado com o primeiro botão. Ele será exibido ou não, dependendo de como tiver o segundo botão. Repara que o segundo botão está ativado. Se eu desativar, ó, o plano de corte fica oculto. Se eu ativar, o plano de corte é exibido. O terceiro botão, ele representa a exibição ou não do resultado do corte. Então, repara que ele está ativado, ele está mostrando o resultado do corte. Se nós desativarmos, né, ele não exibirá o resultado do corte. Tudo bem? Então, queremos que ele exiba o resultado do corte, por exemplo, e que ele oculte o plano de corte. Né? Então, esses botões se referem somente à exibição. E o primeiro botão se refere à criação. Tá? Para trabalhar um outro plano de corte, o que você faz? Você seleciona, né, e deleta. Tá bom? E vamos usar aqui o primeiro botão para criar agora um plano de corte, né, que está nessa posição. Então, vamos fazer uma seleção cortou-pegou, vou pegar a ferramenta de mover e vamos mover esse plano na direção do projeto. Então, ó, repara que quanto mais você se aproximar da comieira, mais alto vai ser o corte do telhado. Tá? Então, presta atenção nesse triângulo aqui, né? Eu deixei triangular de propósito, tá? Por isso que eu não uni na parede que está embaixo, só para poder mostrar isso para você. Ó. Se eu estou mais para cá, a altura desse triângulo é mais baixa. Se eu me aproximo da comieira, a altura desse triângulo é mais alta. Né? Então, a altura do telhado ela sempre vai ser dada por uma regrinha de 3. Né? No caso, a gente está trabalhando com 30%. Então, 30%, se em 1 metro eu subo 0,30, né, que é 30%, em 0,80, quanto que eu vou subir? X. Então, esse é um exemplo, né, do que você pode fazer em relação à altura de corte no telhado. Um outro exemplo do que você pode fazer em relação à altura do corte do telhado seria o seguinte: você pode simplesmente criar um tape measure, né? Então, vamos supor que você tem uma linha de corte e você sabe que essa linha de corte está passando a 1 metro de distância daqui. Né? Deixa eu trazer aí o conjunto grande de ferramentas para a gente pegar a ferramenta de cota que já foi apresentada para vocês. Vamos criar uma cota ali, ó. Tá vendo? Então, imagina que você tem uma linha de corte, essa linha de corte passa nessa posição e olha, né, naquela direção. Então, imagina que essa é a situação. Nós temos uma linha de corte que está passando a 1 metro e está olhando naquela direção. Qual será, né, a altura do telhado que a gente vai ter? Né? Então, para a gente saber a altura do telhado do ponto de vista gráfico, o que a gente faz? A gente pega o tape measure e traz um tape measure vertical, né, passando nessa posição ali, ó. Então, a altura do telhado será, né, nada mais, nada menos do que essa. Então, daqui até aqui a gente cria uma cota, né, e a gente vai ter aí a altura aonde o telhado está passando, né, de acordo com as medidas do projeto de vocês. Então, ou isso é feito com uma regra de 3, ou isso pode ser feito aí, né, com uma linha auxiliar e com a ferramenta cotas que está disponível aqui no conjunto grande de ferramentas. Tá bom? E aí, para entender melhor esse corte, você usa a ferramenta seção para criar
né, o plano de corte e usa a ferramenta mover para levar o plano de corte até uma determinada situação. Tá vendo? Tá? Então assim, gente, vocês conseguem ter uma visualização, né, de como funcionam os cortes aí. Tem uma outra coisa super importante para quem está trabalhando com cortes, que é o seguinte. O SketchUp, por padrão, antes até de eu entrar aí nessa questão, eu prefiro mostrar para vocês mais uma coisa. O plano de corte que está aqui, ó, no piso. Né? O plano de corte no piso, ele representa o quê? A planta. Então, olha a situação que a gente tem da planta. Ó. A planta representando as duas janelas. Né? E assim por diante. Às vezes você tem uma janela alta, que é representada em projeção. Olha o telhado aparecendo. Né? Então, é essa situação que você vai ter aí quando você cortar em planta. Por isso que nas plantas a gente vai representar, né, as portas, né, com a linha de piso indo até o chão, as janelas, né, essa linha aqui você vai ter provavelmente só a linha de fora, né, não vai ter a linha dupla e assim por diante, tá bom? Essa ferramenta de cortes também é muito interessante para situações em que o projeto tem um segundo andar, né? Então, para eu poder mostrar isso para vocês aí de uma forma mais clara, eu vou pegar esse conjunto, simplesmente assim do jeito que está, e vou mover esse conjunto para cima, no eixo azul, 2,85. Tá? 2,85 porque eu usei 0,15 de laje aqui e subi 2,70 na parede, o total disso é 2,85. Então, vou mover copiando isso daqui para cima, 2,85. Tá? Eu vou excluir o plano de corte só para vocês entenderem o que aconteceu. Então, imagina que eu estou representando uma situação, a minha edificação está com 2 andares e eu quero mexer em alguma coisa lá no térreo. Né? O que eu faço? Eu posso fazer um plano de corte, né? Escolhendo um plano de planta e levar esse corte lá para baixo, ó, com mover, levar esse corte até o térreo. Tá vendo? Eu mando ocultar o plano de corte e eu consigo criar situações de trabalho aqui no térreo, ignorando, né, que esse projeto tem alguma coisa lá para cima. Então, isso permite que eu possa criar, né, uma mesa lá no térreo, de repente uma outra situação. Tá? E aí você manda exibir o plano de corte, né, e deleta ele. E aí você terá lá dentro do térreo, né, aquela mesa que foi feita ali. Tá? Então, os cortes eles são muito interessantes também para a gente quando trabalha, né, com 2 andares, alguma coisa assim, eles são bem interessantes para a gente trabalhar. Tá? Agora que você, né, entendeu aí essa situação e essa possibilidade que os cortes permitem a gente trabalhar, o sketch, por definição, ele coloca a perspectiva em perspectiva. Né? E aí no corte você tem que fazer uma vista ortogonal, você tem que fazer uma vista frontal, você tem que fazer uma vista lateral. Essa vista não é em perspectiva, né? Então quando a gente cria um corte nessa situação, por exemplo, e a gente move isso para dentro, esse corte a gente vai olhar isso daqui de frente. E quando a gente está numa vista ortogonal, a gente não está vendo essa parede, a gente não está vendo essa parede, ou seja, não existe perspectiva. A vista é meramente ortogonal. Então como é que a gente faz no SketchUp, né, para tornar a vista ortogonal, tá? Vocês virão aqui no menu câmera e você vai reparar que no menu câmera a opção que está ativa aqui, ó, é perspectiva, tá? Então, como é que eu desativo isso daqui? Eu vou clicar em cima de projeção paralela. Então, agora eu tenho uma projeção paralela. Tá? Você vai ficar com a sensação, né, que o desenho está deformado, mas na verdade ele não está deformado, ele está em isométrica. Tá? Se eu fizer um tape measure aqui, por exemplo, né, e a gente colocar esse tape measure aqui, ó, e for lá para longe, ó, você vai observar que essas duas linhas auxiliares estão perfeitamente paralelas. Então essa ideia, né, de distorção é só porque a gente estava olhando em perspectiva e agora a gente não está mais olhando em perspectiva. Tudo bem? Então aí, feito isso, né, você consegue colocar o seu plano de corte, movê-lo, né, e ter uma visão frontal, né, exatamente frontal com o que você vai estar vendo aí, né, nessa situação. Tá? E aí você vai se perguntar, pô, mas não tem um jeito mais rápido de fazer isso, de eu pegar uma visão frontal e tal? Tem, tá? Então aí você vai usar uma barra de ferramentas que se chama exibições. Então vamos dar um clique direito aqui em qualquer barra de ferramenta, vai ser aqui, por exemplo, e vamos trazer a barra de ferramenta exibições. Essa barra de ferramenta apresenta esses botões, né?
Então, o que ela faz? Ela coloca o teu projeto em isométrico, ó, né? Ou ela coloca o teu projeto em vista superior, que é a planta, ou ela coloca o teu projeto em vista frontal, que é a porta. Repara que como a porta, né, tá aqui no eixo vermelho, a vista frontal vai olhar a porta, né? Ou vista lateral direita. Por que lateral direita? Repara na chaminé, ó. Na planta, a chaminé está do lado direito, então por isso que essa é a vista lateral direita, né? A posterior e a vista lateral esquerda, tá? Então, se você quiser um corte, por exemplo, que está trabalhando aqui no plano da porta, né? E olhando para dentro, vamos selecionar ele aqui, M de mover, vamos mover ele para dentro. Essa vista é uma vista frontal, então eu escondo o plano de corte e coloco aqui numa vista frontal. Então, como é que vai funcionar esse corte, né? Ó, eu tenho paredes cortadas aqui nessa situação. Eu tenho a laje cortada, eu tenho a parede cortada. E eu vou ter também, ó, nesse retângulo, o telhado cortado, tá? O SketchUp, infelizmente, ele não preenche, né, esses sólidos e pinta igual a gente acaba fazendo na representação. Mas o importante é você ter essa visualização, porque aí com base nisso depois você pinta e você cria os preenchimentos. Tudo bem? Tá? O Sketch, ele até permite, né, que você faça isso numa determinada situação. Então, para mostrar para vocês como que isso daí pode ser feito, né, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um retângulo aqui, mais largo aí do que a nossa planta, e eu vou subir. Tá? Então, feito isso, né, eu vou mover essa situação aqui. Vou dar um move e vou trazer para cima aqui da nossa planta. Tá? Então, aí dentro dessa situação, vou selecionar todos os grupos, vou desassociar todo mundo, tá? Vou desagrupar todo mundo, então está todo mundo desagrupado. Vamos pegar todas essas faces, dar um clique direito e intersecionar as faces com o modelo. Tá? Então, quando a gente intersecciona as faces com o modelo, o que aconteceu? As faces da casa ganharam as faces desse cubo que eu acabei de colocar aqui. Então, agora a gente apaga o cubo, ó. Vamos apagar o cubo e as faces dele. E você vai reparar o quê? Você vai reparar que o telhado agora permite que você corte ele, né, nessa posição. Tá vendo? Da mesma forma, né, as paredes aqui, ó, também perderam aí seus pedacinhos. Você consegue cortar essa situação nessa posição, tá? Eu vou colocar em uma vista, né, lateral esquerda, vou selecionar todos esses elementos e vou deletar. Tá? Então, a hora que eu apagar essa face, ó, eu consigo ter essa solução pintada, porque eu intersecionei as faces do conjunto. Tá? Eu desagrupei todo mundo, né, e fiz a interseção aí das faces do conjunto. Né? E aí o que você vai ter, então, é a parede cortada embaixo, é a parede cortada em cima, né? Para dar um destaque nessa face, vamos pegar aqui um baldinho de tinta, vamos escolher as cores. Vamos pegar um amarelo bacana aí que chame bem a atenção, um amarelo um pouco mais escuro, pronto, não precisa ser tão aberto, né, tão vivo. E aí você tem aí, então, essa visualização, né, do plano de corte, então, na situação frontal. Quer dizer, eu estou vendo o telhado sendo cortado, eu vejo o telhado subir, né? Outra coisa importante, eu vejo o telhado lá atrás, então isso aqui é o lado de baixo do telhado que está lá atrás, ó, que está sendo visto, né? Por quê? Porque ele está mais baixo que o meu plano de corte, né? Então, vamos trabalhar aí uma cor diferente, de repente, para te facilitar essa visualização. Vamos usar um vermelho escuro aqui, ó, na área de baixo do telhado, tá bom? E aí você sabe que o vermelho escuro é o telhado sendo visto de baixo. E um vermelho bem clarinho para representar aí o telhado sendo visto de cima, tá? Vamos fechar aqui os materiais e colocar então na nossa vista frontal. Então, ó, um vermelho bem clarinho, nosso telhado visto de cima. Um vermelho escuro, que é o nosso telhado visto de baixo. Né? Repara que aqui você também está vendo a parte de baixo do telhado. Né? Vamos voltar lá para os nossos materiais. Vamos pegar aquele vermelho escuro, vamos pintar aqui dentro também, ó. Né? São essas partes aí de baixo do telhado. Beleza, podemos fechar os materiais. Vamos voltar aqui para a nossa vista frontal. Então, o que nós temos? Né? Nós temos o telhado sendo cortado, uma situação aí de telhamento e de madeiramento, as alvenarias sendo cortadas, a laje sendo cortada,
a janela sendo vista lá no fundo com 1,10 de pé direito, né? 60 para cada lado em relação ao centro, conforme nós construímos aí. Tudo bem? E da mesma forma, né, que a gente intersecionou e cria esse modelo, você pode também desfazer, né? Vamos desfazer toda essa situação aí, desfazer a interseção e vamos fazer então um corte na situação contrária. Vamos criar um retângulo aqui, vamos dar um push-pull, puxar esse retângulo aqui para cima, 3 cliques para selecioná-lo, M de mover, e vamos movê-lo aqui até uma situação em que nós estejamos cortando aí a porta, né? Clique da direita para a esquerda aqui, pega todo mundo, clique direito, desassociar para a gente desfazer os grupos, pega todo mundo de novo, clique direito, intersecionar faces com o modelo. Vamos para uma vista frontal. Na vista frontal a gente vai apagar todos esses elementos aqui, né? Ó, pronto, todos os elementos estão apagados, a nossa área de corte está criada, né? Vamos usar aí, então agora, né, o baldinho de tinta para nós pintarmos aí de amarelo, né? Qual é a situação que está sendo cortada. Então, ó, nós temos corte do telhado, alvenaria em cima da porta, alvenaria em cima e embaixo da janela e a laje, né? E a janela sendo vista lá no fundo. Tudo bem, gente? Então, assim, né, você tem aí os cortes. Opa, peraí, deixa eu pegar exibições aqui que eu fechei, né? Vamos colocar aqui em isométrico. Então, se isso aqui é uma vista frontal, essa vista desse corte é uma lateral direita. Vamos aqui para a vista lateral direita, né? E observar aí qual é a situação cortada, né? Subir essas linhas de alvenaria até o telhado e tal, alguns detalhezinhos, né? Mas de qualquer forma, a ideia dessa aula é ilustrar para você como é que funciona o plano de seção e como é que a gente intersecciona uma dada volumetria para produzir um corte. Tá? Isso normalmente, esse ponto da matéria de UGI está associado com o ponto da matéria de desenho técnico, onde os alunos estão estudando os cortes. Então, normalmente, essa aula vem num momento ótimo aí para ajudar os estudantes, né, a enxergar esse desenho do corte em vista ortogonal, que é uma coisa um pouquinho mais complicada. Tá? Eu espero que o vídeo tenha atingido o objetivo aí de demonstrar para vocês como é que as coisas funcionam em relação ao corte no SketchUp. Né? Então, lembrando, a gente fez uma modelagem básica, deu um clique direito aqui, mandou exibir a ferramenta de seção, onde a gente usa o primeiro botão para criar a seção, o segundo e o terceiro botões são meros botões de exibição, exibe ou não o plano de corte, exibe o resultado do corte. Feito isso, a gente viu que a gente pode usar cotas, né, e resolver graficamente a altura do telhado no corte. E aí, na sequência, eu mostrei para vocês como desligar a perspectiva aqui no menu câmera, né? Desliga a perspectiva, liga a projeção paralela, você vem para a projeção paralela. E aí, trabalhando em projeção paralela, você consegue usar essa barra de ferramentas que é exibições aí, para ter, né, a isométrica, a vista superior, frontal, lateral direita, posterior. Bom, pessoal, e lateral então esquerda. Aí, nessa aula, né, você pode olhar aí a seção, a barra de ferramentas seção, a questão de desassociar e interseccionar faces, né? Em relação às vistas ortogonais, vista frontal, superior, lateral, né? O menu câmera, projeção paralela, que a gente usa para desligar a perspectiva, e a barra de ferramentas exibições, né? Com seus respectivos botõezinhos aí, né? Então, eu espero que você tenha aprendido aí como usar o SketchUp para visualizar melhor, né? Isso que os alunos têm bastante dificuldade, que são os cortes transversais e longitudinais. Tá bom? Obrigado pela atenção, um abração, qualquer coisa estamos por aqui. Tchau, tchau.